vem por uma interpretação. E essa interpretação, ela vem por metanarrativas. E essas metanarrativas, elas vêm pelos mais variados interesses. E quando eu digo mais variados interesses, são os mais variados interesses mesmo, quer sejam interesses propriamente políticos, interesses econômicos, interesses ideológicos, ou mesmo interesses os mais mesquinhos, os mais passionais possíveis. Gerando então cosmovisões e essas cosmovisões influenciando essas metanarrativas. Eu vou terminar o áudio de hoje aqui com a parte que ele trata, ainda aqui na página 11, ele fala do C.S. Lewis. Então, ele diz assim, C.S. Lewis, em sua palestra inaugural como professor da Cátedra de Literatura Medieval e Renascentista na Universidade de Cambridge, declarou, e aí que disse o C.S. Lewis, todas as linhas de demarcação entre o que chamamos de períodos deveriam estar sujeitas a constante revisão. E isso aqui é fantástico. Tudo deve estar em constante revisão. Uma vez eu ouvi de um professor, na verdade, uma situação em que tinha um outro professor que queria tratar nas suas aulas, ou era num projeto específico da escola, acerca do nazismo. E o outro professor disse que não deveria ser tratado, que aquilo era um assunto já passado, que era um assunto que não tinha mais importância a ser tratado, era melhor não tratar, falava de muita coisa ruim, etc e tal. E quer dizer, isso demonstra uma ignorância gigantesca por parte daquele professor, né? Quer dizer, demonstra que acho que o termo é esse mesmo, ignorância. Por quê? Porque qualquer evento histórico, principalmente um evento histórico perverso, como foi o nazismo, deve estar em constante revisão. Por quê? Porque é quando ele está em constante revisão que nós nos armamos para que ele não venha mais a acontecer, para que não exista mais na história da humanidade nenhum fenômeno tirânico, perverso, como foi o nazismo. Então, essa necessidade é o que o C.S. Lewis chama a atenção aqui, né? Quer dizer, a constante revisão dessas divisões da história, dos eventos históricos. Aí continua o C.S. Lewis. Eu gostaria que as pudéssemos eliminar por completo. Isso aqui que ele diz, essas rupturas, essas cisões, por exemplo, passar da Idade Média para a Idade Moderna, passar da Idade Moderna para uma contemporaneidade que já se fala numa pós-modernidade. Quer dizer, ele diz que gostaria de eliminar, que a história fosse mais linear, mas isso não é possível. Não é? Então, se não é possível, tem que ser, como ele mesmo falou, constantemente revisado. E aí continua o C.S. Lewis. Como disse um grande historiador de Cambridge, diferentemente de datas, períodos não são fatos. Né? Aqui chamando a atenção que a data é algo fixo. Por exemplo, o ano de 1517, 31 de outubro. Muito bem. O ano de 1517, 31 de outubro, é uma data, é fixo, é um fato, não tem como mudar. Existiu. Mas os períodos ou os eventos, no caso aí, estou me referindo à Reforma Protestante, né? Ou quando Lutero afixa na Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, esse já não é um fato, mas é passível, é um fato, no caso, passível de interpretações. E aí, sobre o evento, você tem as mais diversas interpretações. E nós temos que nos mover em torno dessas interpretações, sempre buscando saber que por detrás dali existem metanarrativas, existem cosmovisões. Então continua aqui o C.S. Lewis. São concepções retrospectivas que formamos em relação a eventos passados, úteis para focar em discussões, mas normalmente direcionando o pensamento histórico a caminhos distorcidos. Esses caminhos distorcidos que chama a atenção C.S. Lewis são justamente os processos interpretativos os mais diversos, né?
E aí continua aqui o C.S. Lewis. Infelizmente, no entanto, como historiadores, não podemos abrir mão dos períodos. Não podemos dar conta da grande massa de particulares sem ordená-los em algum tipo de estrutura. E aí, continuando aqui, para a gente fechar aqui a página 11, diz o autor do livro em questão que estamos lendo aqui, o Josué Reichel. Portanto, é preciso desconfiar de categorizações de períodos como se definidos pelas hard sciences, sem, entretanto, descartá-los completamente como se não tivessem qualquer validade analítica. Feitas essas observações, talvez caiba perguntar por que iniciar uma obra introdutória ao pensamento de Doivert discorrendo sobre modernidade. Em primeiro lugar, a filosofia doiverdiana e a tradição subsequente esteve em constante diálogo crítico com a modernidade, com o pensamento iluminista nela desenvolvido. Foi aquilo que falamos aqui no início, né? Fazendo aqui um comentário. O período chamado neocalvinismo, que inicia ali com várias figuras, mas principalmente, pungentemente com a figura de Abraham Kuyper, ele é neo, novo, não porque seja algo novo dentro do cristianismo, né? A palavra de Deus ela é fixa, ela está posta, né? Os cânones estão fechados, né? A Bíblia é a palavra de Deus e somente a ela devemos dar crédito no sentido de uma verdade última, de uma verdade que não contém erros. Muito bem. Então o termo neo, né, o calvinismo, não é algo novo, mas existe de fato um algo novo que sempre existiu na, na, na história. Desculpe. E que todos os cristãos têm que levar em conta. Por exemplo, quando no Antigo Testamento, ainda em Gênesis, José teve que entrar em contato com o Egito, ele teve que entrar em contato com toda uma cultura, com todo um sistema administrativo, com toda uma forma de ser e existir daquela época. Sim, mas séculos depois, quando Daniel teve que entrar em contato da mesma forma cultural, administrativa, de pensamento, de ideologias com o ambiente babilônico, não é que a mensagem cristã, não é que a mensagem bíblica mude, mas ela tem que se defrontar com momentos diferentes da história. No caso do neocalvinismo, é justamente, é, bom, temos que saber a quantas anda a nossa vida cristã em meio a esse mundo iluminista, pós-iluminista, no caso, de que forma ele nos afetou. Temos que tomar cuidado. Ou estamos em meio à modernidade. Muito bem. Como nós, enquanto cristãos, peregrinos, que devemos ser luz e sal, para o mundo devemos caminhar em meio à modernidade. É essa a questão. Então continua aqui o autor. Aos que planejam apropriar-se da construção filosófica erigida pela Escola de Amsterdã, é fundamental compreender a modernidade e suas interpretações na teoria social, bem como a desconstrução, críticas empreendidas pelo filósofo holandês aos construtos modernos. É justamente esses construtos que o cristão deve avaliar, a quantas andam. E aí, de uma forma bem geral, todo cristão ele deve avaliar isso. Quer dizer, o que eu estou lendo, o que eu estou assistindo na televisão, será que essa novela que eu estou assistindo aqui vai me fazer bem? Ou será que eu não estou entrando em contato? E se estou entrando em contato, é porque estou assimilando formas mundanas de ser? Como devo lidar em contato na faculdade, na escola? Ou como devo me comportar nas diversas instituições, sendo aquilo que Cristo me pediu para ser, luz e sal? É isso, são os construtos modernos. E é isso que basicamente que o neocalvinismo, figura de Abraham Kuyper, e aqui em especial que estamos tratando do Doivert, entra em contato. Então, em segundo lugar, parece-me que a modernidade representa um desafio explícito ao cristianismo. Eu sempre costumo falar isso, quer dizer, dentro ali da esfera do Antigo Testamento, você tinha dimensões de guerras, né? Várias guerras, a conquista do, da Terra Prometida, ela foi eivada por vários movimentos bélicos, né? Daqueles povos que ali estavam, né? Muito bem, mas a partir do Novo Testamento nós percebemos que a guerra ela continua a existir,
mas ela não é mais propriamente num campo de batalha físico, material. Mas a guerra agora é no coração. A guerra agora são com ideias, com pensamentos, com ideologias, com filosofias. É um contexto de guerra no sentido espiritual. E aqui é onde entra bastante esse termo, né? Guerra espiritual, em que devemos, basicamente, como nos alerta a palavra de Deus, lutarmos espiritualmente contra o mundo, a carne e o diabo. O mundo aqui entendido enquanto as diversas construções, como diz aqui o autor, os construtos, né? Em termos de ideologias, em termos da forma como jogos de poderes perversos, que não levam em conta a compaixão, que não levam em conta a misericórdia e que criam as diversas diferenças sociais, pessoas pobres, pessoas miseráveis, as misérias não só no sentido material, mas também misérias no sentido espiritual, quer dizer, uma guerra espiritual. Para terminar aqui, vamos concluir aqui a página. Em segundo lugar, parece-me que a modernidade representa um desafio explícito ao cristianismo, como foi falado, atribuindo-lhe um caráter, no mínimo, secundário em relação às questões que dizem respeito à vida pública e ao empreendimento científico e filosófico. Essa que é basicamente a questão. O cristianismo, ele passa a ser, então, na modernidade. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.